Natal é época de sair um pouquinho da dieta e aproveitar as delícias da ceia, né? Peru, leitão, rabanada. Bom, e para ninguém ficar com peso na consciência, uma nutricionista vai ensinar algumas receitas light para acompanhar esses pratos principais. A repórter Larissa Carvalho mostra pra gente agora. Boa tarde, Larissa. Ei, Vivian, tem opção da entradinha até a sobremesa, mas o melhor é que a gente não precisa substituir aquele cardápio tradicional muito saboroso, não. É só associar, que aí a gente come menos o que engorda mais. A Rafaela Cordeiro vai ensinar pra gente. Rafaela, aqui na entrada, o que você está sugerindo? Aqui, Larissa, estou sugerindo palitos de legumes. Tá? Aqui nós temos pepino, cenoura, tudo cru e pimentão. Pode usar, por exemplo, com um pouquinho de patê, né? Porque o comum é, por exemplo, queijo, salaminho. Se você intercalar com isso, você acaba comendo menos as outras coisas, além de ter muito nutrientes, né? Aí o queijo, o salaminho, a gente come um pouquinho menos, engorda menos. Salada mediterrânea, o que leva? Aqui, essa salada, a proposta dela é substituir, pode ser de servir de entrada e substituir a tradicional maionese, tá? Aqui leva rúcula, champignon, leva tomate em cereja, manjericão, mussarela de búfala, nozes e azeite. Nem colocar sal eu coloco porque a própria... E azeitona, a azeitona também já tem sal. Mistura tudo, pica tudo em fatiazinha, mistura e... Só comer, deliciosa. Outro jeito de ficar livre da maionese, no salpicão. O salpicão não precisa de maionese. E olha como é que ela fez bonito. Você tirou o abacaxi e usou como ingrediente, é isso? Sim, aqui tem frango, cenoura ralada, né, azeitona preta, o abacaxi, o salsão. No lugar da maionese, eu coloquei o queijo cottage para dar essa liga, digamos, e não tem batata palha. E com o próprio recheio do abacaxi, eu usei na receita, né? E usei o abacaxi decorativo mesmo. Eu provei antes aqui e vi que estava crocante. Aí eu falei com ela, mas como não tem batata palha, tá crocante. É o salsão que dá essa crocância. Fica bem interessante. Arroz, um arroz coloridinho assim, gente, olha, ela colocou cenoura e milho. E isso a pessoa pode fazer com o que ela achar mais interessante. Ele serve de acompanhamento. Uma porção de arroz com legumes, ela se torna menos calórica do que uma porção de arroz simples, né? De arroz branco, por exemplo. Então, intercalando é uma forma de consumir menos calorias no final de uma refeição. Na verdade, é porque a gente vai comer menos arroz e um pouquinho mais de legume, é assim? Exatamente, exatamente. Você mescla isso aí, né? E acompanhar aí com o prato principal, por exemplo. Então, antes do prato principal, deixa eu só mostrar. Que ideia é essa aqui? A água saborizada. Isso, essa água aqui é sempre para lembrar que a hidratação é importante, né? E às vezes a água pura fica meio sem graça, então numa ceia combina muito bem. Você pega uma jarra bem bonita e saboriza essa água. Hortelã, manjericão, canela, frutas, vai ficar a critério. E aí as pessoas vão intercalando entre uma bebida e outra, entre um suco e outro, um pouco de água também é importante. E com a água assim mais incrementada, a gente pode esquecer o refrigerante, né, Rafaela? Sem dúvida. Porque fica bacana, até os meninos, assim, as crianças vão ficar empolgadas. Olha só, aqui a gente tem o peito de peru. Você tirou as outras partes do peru. Exatamente, a gente já compra o peito assim, né? A carne branca de ave, ela é geralmente bem mais magra do que a carne suína, né? Que também é muito comum, né? Um lombo, um pernil. Então, já é uma excelente opção. E no caso do peito do peru, ele é mais magrinho ainda do que a ave inteira, porque a ave, por exemplo, tem a coxa, tem a asinha, tem a pele, né? Então, se você isola dessa forma, você tem um consumo de gorduras saturadas e de calorias menor do que se fosse em outra preparação. Aí vale a pena fazer um pouquinho menos de lombo, de pernil, né, Rafaela? Porque qual que é a proporção de caloria de um para o outro quando a gente compara, por exemplo, com o peito de peru? Em torno de 30% menos calorias do que a carne de porco, por exemplo. Então, é muito válido. E menos gordura, né? Excelente. Ó, mousse todo mundo adora, né? Aquele bolo de chocolate. Cada avó inventa uma coisa. Mas se a gente colocar com um palitinho desse de fruta... Pois é, esse palitinho de fruta é lindo. Ele serve de decoração também, né? E super nutritivo. Exatamente nessa ideia, né? Não é para proibir as pessoas de comerem nada. Mas se você intercala um pavê, por exemplo, com um palitinho de fruta desse, a tendência é que você coma menos pavê. Então, isso é ponto para a saúde, ponto para objetivos, cada um com o seu, né? Vale muito a pena as trocas, mudar hábitos. Excelentes dicas, obrigada, adoramos, e todas as receitas estão na nossa página na internet. É só entrar lá e mesclar a sua ceia de Natal. Fica saborosa e menos calórica. Arthur e Isabela. Perdão, Vivian. Só eu hoje, Larissa. Perdão, Vivian. É o costume. Tudo light, tudo leve aí, mas tudo muito gostoso também, né? Boas sugestões, obrigada, gente.